Então, hoje a gente vai continuar em limite projetivo, mas a pedidos eu vou fazer um desvio relativamente grande para análise funcional, para a gente ver um lugar onde limite projetivo aparece de um jeito que vai dar para talvez perceber o tipo de coisa que ele está fazendo para você. Eu realmente pesquisei sobre isso esses dias e encontrei, ele tem umas aplicações bem loucas em aspectos bem mais avançados de análise funcional, então umas coisas de distribuições às vezes usam, umas paradinhas de equações diferenciais parciais, às vezes para você construir um espaço de soluções, umas coisas estranhas que eu não faço ideia do que está sendo dito. Mas aí, se tiverem curiosidade, eu posso mandar as referências, né? Tá. Enfim, então vai ser um desvio analítico, dizer assim, desvio analítico. Vou começar com uma definição que poderia ter em álgebra linear. Oi? Correu. Correu. Então, um espaço vetorial X é chamado de espaço vetorial topológico. Podia ter isso em álgebra linear 2, por exemplo. Não vejo por que não. Espaço vetorial topológico. A gente vai abreviar isso como EVT. Se vocês forem procurar referências em inglês, isso é abreviado como TVS, Topological Vector Space. Se X tem uma topologia que torna contínuas as operações de soma, então aqui sai do X, cartesiano X, e vai em X. Espaço vetorial E. Se E tem uma E, fica um pouco melhor. E, cartesiano E em E, que manda um parzinho UV na soma. Então a soma é contínua e a multiplicação por escalar, K cartesiano E em E, que pega um Kzinho, um Vzinho e manda em KV. Se essas duas coisas são contínuas. Aqui o espaço vetorial é sobre K. Eu vou ser econômico e pensar que esse K, ele ou é R ou ele é C. Porque eu vou querer uma topologia aqui para falar que a multiplicação é contínua. Agora, dá para você fazer essa definição sobre outros corpos? Dá. O corpo tem que ser topológico, o corpo tem que ter uma topologia. Se eu botar a topologia discreta, beleza, então você pode fazer sobre qualquer corpo. Mas aí, se você colocar aqui a topologia discreta, meio que a multiplicação não vai ter tanto efeito nas suas coisas, você vai estar, em algum sentido, tratando de grupos topológicos. Porque isso aqui não vai estar influenciando tanto. Mas tem outros corpos que não são nem R nem C, que têm topologias razoáveis. Você pode colocar a topologia... Você tem um anel... Você pode colocar uma topologia que chama topologia iádica. É a topologia induzida
por um ideal de um jeito esperto lá, a gente pode falar, posso colocar isso na lista de exercícios para você, para quem tiver curiosidade de ver como é. E aí o pessoal de teoria dos números, quando vai fazer teoria dos números muito a sério, eles acabam usando essas coisas, e aí lá dá para você fazer análise funcional, estudar coisa de análise funcional sobre corpos que não são nem R nem C, mas que são esses corpos com topologias razoáveis dentro de algum sentido. E aí você vai ter certos problemas, porque tipo, R e C são completos. Esses outros corpos, às vezes não são, num sentido que eu vou explicar para vocês de completude. Os teádicos, se você pega o completamento, aí ele vai ser completo. Mas se você faz sobre às vezes você pode fazer sobre um que não é. Sobre um outro corpo topológico que não é completo. Aí você teria que completá-lo, por exemplo. Porque em análise você sempre quer que as coisas sejam completas. Porque, como eu vou definir aqui para vocês o que seria essa completude, a completude é o sintoma da convergência, caracterizar a convergência. A gente vai chegar lá. Espaço vetorial topológico, isso? Tá? Então, reforço isso aqui, inclusive porque o Thiago gosta de pensar em outros corpos, tem que ter uma topologia razoável lá, tá? Então, espaço vetorial topológico é isso. Exemplos. Vou colocar aqui, primeiro, espaços normados. Se o seu espaço vetorial tem uma norma, a topologia induzida por essa norma torna soma e produto por escalar contínuo. Então, espaço vetorial topológico. Um exemplo não normado, nem possivelmente não metrizável, se você pega CP de X, que é, lembrando, o espaço das funções contínuas de X em R, com a topologia produto, é um espaço vetorial topológico não metrizável se a cardinalidade do X que você está pegando... Eu desisti desse aqui. Se o X que você está pegando é não enumerável. E para quem gosta de norma, ele só é normável para X finito. Tá? Não vou demonstrar isso, eu só estou dando exemplo. Se vocês tiverem curiosidade de por que esse negócio é... Para ver que é não metrizável, tem um exercício que eu tinha deixado em algum momento do curso que dava para ver. Que isso aqui, a função nula, se o seu espaço X é não enumerável, a função nula não vai ter uma base local numerável de abertos. Então não tem como ele ser metrizável. Por isso. Mas se ele é metrizável, ele vai ter uma base local enumerável, e se ele não é metrizável, tipo, se o CP de X tiver uma base local enumerável no zero, então o X vai ser enumerável. Só que aí você também consegue mostrar que isso garante que ele é metrizável. E são só detalhes, tem no texto, para quem quiser muito isso, tá lá feito mesmo. Eu não quero entrar nisso especificamente. Mas só para dizer que existem situações onde você tem espaços vetoriais topológicos e essa topologia não vem de uma norma. Acontece bastante. Tá? Agora, uma coisa que não é tão evidente
evidente é que mesmo num espaço vetorial topológico e não metrizável, faz sentido falar sobre o critério de Cauchy. Por que eu estou metendo o critério de Cauchy aqui? Porque a gente ficou na última aula, eu fiquei devendo uma motivação mais de onde o limite projetivo aparece. O que eu vou fazer bem por alto hoje é mostrar que no espaço vetorial topológico localmente convexo, você consegue usar limite projetivo para, em certo sentido, construir um novo espaço que vai funcionar como se fosse o completamento dele. Mas aí, para falar de completamento, eu tenho que explicar para vocês o que é o Cauchy nesse lugar. Tá? Mas é por isso que deu essa mudada. Do nada virou análise funcional, só por causa disso. Depois a gente volta à programação normal. Tá? Então, é roubado. Mas é assim. Uma net x-alfa em E, ela é de Cauchy se eu não tenho uma métrica para meter um epsilon aqui. Para todo epsilon, eu não tenho uma métrica. Mas eu tenho uma topologia, e essa topologia me dá abertos em torno, em particular, da origem. Então, se para todo aberto, para todo U contido em E, aberto, em torno da origem, do zero, existe um alfa linha no seu conjunto dirigido. Vou dizer que esse cara pertence ao conjunto dirigido A. Tal que se alfa e beta são maiores ou iguais que alfa linha, então, quando você faz a diferença, isso pertence ao aberto. Exercício, se você pega E igual a R, essa definição é equivalente à definição do que seria uma sequência de uma net, uma sequência de Cauchy em R. Porque que acontece? Uma coisa que pode estar passando pela cabeça de vocês que está incomodando. X-alfa menos x-beta, mas em análise na reta usual eu pegava um módulo. Porque o módulo garante que tanto eu estou pegando a distância daquela coisa e a distância é simétrica. Então a distância do x do x-alfa até o x-beta e a distância do x-beta até o x-alfa é a mesma. Só que acontece que, como a gente está dizendo que as operações são contínuas, se você pegar essa função que sai de E e vai em E e manda x em menos x, essa função é homeomorfismo. Ela vai ser contínua, e a inversa dela é ela mesma. Então ela é um homeomorfismo. Só que aí o que acontece? Se ela é um homeomorfismo e esse aberto é um aberto em torno da origem, eu consigo pegar, tipo, vamos fazer assim, dado um U aberto, eu consigo um V
contido em U, tal que quando eu faço o menos V, isso aqui está contido em menos U. Porque eu estou pegando... Eu pego um aberto aqui em torno da origem. Então, tem um aberto... Dado um ponto, dado um aberto... Eu consigo um cara... Ah, não, tá. Aqui. Eu consigo um aberto tal que isso está aqui dentro. Pronto. Eu pego um aberto desse lado, em torno da origem. Consigo um aberto aqui em torno da origem. Por isso que vai estar... eu consigo esse aqui que eu não precisava. Eu consigo um aberto que o menos V está aqui dentro. Se eu repito o argumento com menos W... E aí agora eu pego a interseção eu pego um outro abertinho, eu pego a interseção de um com o outro, um que faz isso acontecer e um que faz o menos está dentro do oposto. Eu consigo encontrar um aberto que vai ser simétrico com respeito à subtração, usando o fato de que isso aqui é um homeomorfismo. Então, não parece, mas você não precisa de épsilons para falar do critério de Cauchy. Você precisa só... A rigor você precisa de uma estrutura uniforme. Mas deixa eu colocar isso aqui como exercício, então. Exercício. Mostre que para E igual a R, isto dá a mesma definição. Tá? Você consegue... reduzir você consegue usar o fato disso aqui ser homeomorfismo para garantir a simetria, tipo, tanto o x-alfa menos x-beta vai estar lá, quanto o x-beta menos x-alfa vai estar lá. Isso não vai ser equivalente ao critério de Cauchy para um espaço métrico qualquer, porque no espaço métrico qualquer você não tem a estrutura aditiva. Mas se você está num espaço vetorial, que a topologia vem de uma métrica e essa métrica torna as operações contínuas, então o que significa ser Cauchy lá no sentido métrico vai ser isso aqui também. Então, isso não generaliza Cauchy em geral, mas generaliza Cauchy para espaços que têm uma estrutura algébrica razoável, pelo menos de grupo topológico. Tá? Abeliano, porque senão ia ter duas estruturas. Enfim. Proposição, só para mostrar que essa definição é razoável. Se x-alfa converge para x, então x-alfa é de Cauchy. Tá, x-alfa, x, tudo no seu espaço vetorial topológico. É o mínimo que você espera, né? Você espera que se converge é de Cauchy. Eu gostaria que isso acontecesse. Tudo bem? Tá, então... Vamos ver se eu lembro como faz isso. Demonstração. Dado um aberto U contido no seu espaço vetorial topológico, tal que a origem pertence a ele, precisa-se que precisa-se de alfa e beta, e precisa de alfa linha, tal que alfa maior ou igual alfa e beta maior ou igual que alfa linha implica que x alfa menos x beta pertence a U. Ok. Se fosse em espaço métrico, a gente ia fazer o quê? A gente ia usar isso aqui, esse U ia ser um epsilon. Aí eu ia usar o fato de que x-alfa converge para x para conseguir um índice a partir do qual a distância é menor que epsilon sobre 2.
ia pegar e aí com isso a gente ia usar a desigualdade triangular e seguir. Agora eu vou roubar. Eu vou roubar, meus amigos. Eu vou usar o seguinte. Vocês concordam? Vou fazer assim. Pulo do gato. Vamos ver se vocês se sentem enganados. Miguezão aqui, hein? A função que faz U e manda em U mais X é homeomorfismo. Alguém não concorda? Tipo, eu faço o diagrama aqui bonitinho. Tipo, alguém se... faz, não, por favor. Não faz, não precisa. É trivial ou faço? Faço, tá. Então, ó. A função que sai do E e vai no E cartesiano E e manda em U, X, ela é a identidade na primeira coordenada e a constante na segunda coordenada. Então, essa função é contínua. Tudo bem? Agora, quando eu componho essa função com a soma é contínua por hipótese. Portanto, a função que pega U e manda em U mais X é contínua. Usando só que esse negócio aqui é contínuo. Tudo bem? Melhorou? Só que esse mesmo argumento permite para mim dizer que essa função aqui, U menos X, essa função também é contínua. E se eu componho as duas, essa manda para o U mais X, que caiu aqui. Se eu agora mandar para essa, ela vai subtrair o X que eu somei. Então ela está mandando U em U, uma inversa da outra. Homeomorfismo. Tudo bem? Ah, legal. Porque agora, se isso é um homeomorfismo, se x-alfa converge para x, então x-alfa menos x converge para x menos x, que é zero. Legal. Porque agora o que a gente consegue garantir... Vai ter esse é o primeiro pulo do gato. O segundo pulo do gato... Agora é a cambalhota do gato, porque ele deu um pulo, não pode dar outro pulo. Cambalhota do gato. Katzen, cambalhota. Eu não sei como é que cambalhota em alemão. Cambalhota do gato. A soma é contínua. Então, para o aberto U dado, existem V e W contidos em E abertos, tal que o zero pertence a V, tanto a V quanto a W, tal que quando você faz V mais W, isso aqui está contido em U. O que eu estou usando aqui? Aqui está o E cartesiano E. Aqui está a origem. Aqui está o E. E a soma é contínua. A soma, quando eu aplico a soma no 0, 0, 0, 0, isso vai para o zero. O U é um aberto em torno do zero. Como a soma é contínua, eu sei que existe um abertinho aqui
retangular, algo da forma V cartesiano W. Aliás, para ficar no formato era V cartesiano W, tal que quando eu mando esse retângulo na soma, ou seja, quando eu faço V mais W, isso aqui está tudo dentro do aberto U que eu tinha tomado. Tudo bem? É um migué, mas é um migué honesto. Acho que, né? Só que aí agora acabou, porque veja, x alfa converge, x alfa menos x converge para zero. Aqui, tudo bem, x alfa menos x converge para zero e x menos x alfa também converge para zero. Essas duas coisas convergem para zero. Porque a soma está em U? Isso aqui é a imagem do V cartesiano W pela soma. E a soma é contínua. Dado um aberto em torno da imagem desse ponto, aqui eu estou com a função mais. Dado um aberto U em torno da imagem, esse aberto aqui é o U. Você concorda que se eu falo que a soma é contínua, eu quero dizer que sempre que eu pego um aberto, em particular ela vai ser contínua na origem. Se eu pego um aberto aqui, tem que ter um aberto cuja a imagem vai estar contida no U. Eu estou dizendo que é para a imagem aberta. Pré-imagem do aberto, mas se a pré-imagem do aberto, qualquer pontinho que eu pegar na pré-imagem tem um abertinho retangular dentro dele. Só que o 0, 0 está na pré-imagem do U. Então tem um retângulo aberto que está todo dentro da pré-imagem do U. Mas isso significa que quando eu pego esse retângulo e aplico a soma, a imagem dele aqui é o E cartesiano E. Aqui é E. A soma sai do E cartesiano E para E. Melhorou? Melhorou? Mesma página? Tá. Então, ó, eu tenho tanto que o x alfa menos x converge para o zero, quanto o x menos x alfa converge para o zero. Mesmo argumento, né? Porque isso aqui é homeomorfismo e tal. Só que isso aqui me diz que existe um alfa zero, tal que alfa maior ou igual que alfa zero, implica que x alfa menos x pertence a V. Porque V é um aberto em torno do zero, eu consigo um índice que me assegura isso. Isso me diz que existe um alfa 1, tal que alfa maior ou igual que alfa 1, implica que x menos x alfa pertence a U. O conjunto de índices é dirigido. Pô, tirei isso aqui, não sei de onde que eu lembrei desse argumento, porque não estava escrito no papel ali. A é dirigido. Existe alfa, que eu tinha aqui, quem eu queria? Alfa', né? Eu queria alfa'. Existe alfa', que é maior ou igual que alfa 0 e alfa 1. Se agora alfa e beta forem simultaneamente maiores que alfa', esse outro aí não era para dar W, W, exatamente, muito obrigado. Então, x alfa menos x pertence a V, x menos x beta pertence a W, e quando você fizer x alfa menos x mais
x menos x beta, esse morre com esse, isso é x alfa menos x beta, isso aqui pertence a v mais w, que está contido em U. Então, é a mesma demonstração de espaços métricos, só um pouco mais abstraída. É a mesma demonstração que você faria em RN, que é um espaço normado onde essas coisas acontecem. Então, se você está num lugar onde a sua topologia conversa com a sua estrutura algébrica aditiva, você consegue fazer isso. A moral da história é essa. Melhorou? Estão se sentindo enganados? Está tudo bem? Não está se sentindo, está tudo bem. Por que dali não dá para diretamente fazer esse último argumento sem parar para fazer isso aqui? Talvez dê, que eu fiz no tato, eu não sei, eu não pensei no jeito mais elegante. Da onde que você fala? Porque dali você pega, indexa com a mesma net com outra coisa. Eu não sei como avaliar isso, com alfa-linha, por exemplo. E aí você só soma e subtrai, que é tudo contínuo, vai embora x, aí vai ficar x alfa, menos x alfa-linha, vai para zero. Ah, tá. E aí você consegue... Se eu entendi que... O primeiro que vai deixar na vizinhança que a gente quer, e o movimento dirigido no segundo que vai deixar na vizinhança que a gente quer. Aí você pega o maior dos dois. Tá, é que assim ia ter que mudar o cônjuge dirigido e eu sempre evito isso, porque fica com... Quando você vai criar cônjuges dirigidos novos, isso sempre incomoda. Aí eu fiz isso para não mexer no cônjuge dirigido. Tipo, porque aqui, a princípio, a definição de Cauchy, esses dois caras estão soltos, né? Então, para qualquer cara que tá fazendo. No fundo, a definição da sequência de Cauchy, nesse caso, é você pedir que isso aqui aconteça. X alfa menos x beta, ordem do produto. Você pede que isso convirja para zero. É a mesma coisa. Então, aí, nesse caso, daria para... Quando você monta... Daria para montar a net x alfa menos x menos x alfa. Só que aí esses dois alfas soltos ia ficar um alfa-linha, igual você falou. Ela ia convergir no produto para zero, e aí você aplicava e dava certo também. Mas em algum momento você fez um argumento parecido sim para fazer as coisas. Então, isso ia aparecer em outro momento. Mas ia aparecer. Não. Você só precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque aí você vai estar mexendo com uma net produto. E aí... Eu faço isso às vezes. Não que eu seja um poço de honestidade, mas... O negócio é você roubar sem ninguém perceber. Se você faz isso, tá tudo bem. Mas ok, então a título de ilustração se converge então a de Cauchy. Definição. Vou perguntar qual foi a importância disso aí sobre o motivo? Na verdade, que esse seu homeomorfismo não, mas é que eu precisava tanto que coisas dessa forma quanto dessa forma fossem contínuas, porque aqui eu fiz o x alfa menos x, aqui eu fiz x menos x alfa. Não, mas precisava fazer isso porque, no fundo, essa movimentação É contínua, sim. Eu só achei mais bonito de falar que era contínua. Tipo, realmente, aqui não precisa, mas é porque vai ser também. Tipo, então eu já aproveito e falo. Tipo, mas de fato, só precisa do contínuo. Como a gente não vai voltar para isso, acho pelo menos não tão cedo, é bom, na única oportunidade que eu tenho, eu falo, esse negócio é um homeomorfismo. Bom, definição.
um espaço vetorial topológico é completo se toda net de Cauchy converge. Eu estou sentindo o cheiro aqui de que alguém pode estar pensando que essa definição é problemática porque eu estou falando toda net de Cauchy converge. Toda net, nets tem nets demais. Mas adivinhem, dá para você definir filtro de Cauchy. Filtro de Cauchy vai ser de Cauchy essencialmente se a net que as nets que geram esse filtro são de Cauchy também. Então tá tudo certo. Então a gente realmente não precisa se preocupar com isso. Tem um teorema que eu não vou mencionar aqui, mas todo espaço vetorial topológico você consegue completá-lo. Você consegue completá-lo. O que eu vou discutir não é esse caso tão geral. O que a gente vai discutir é essa versão de completamento para espaços vetoriais topológicos localmente convexos. Que diabo é isso? Então, um EVT é localmente convexo se uma das duas coisas, se uma das duas condições equivalentes a seguir ocorrer. A primeira condição é a condição que você usa para fazer conta. Não é a condição que justifica a nomenclatura. É aquela que você tinha falado outro dia. A topologia de X, o espaço vetorial topológico X é localmente convexo. A topologia de X é induzida, vou colocar um asterisco aqui, por uma família de seminormas. Família de seminormas. Aqui, só cuidado, porque esse induzido é num sentido bastante específico. É a menor topologia que torna as bolas das seminormas abertas. Falo isso porque estava estudando IC com Fabiola, estudando análise, essas coisas de análise funcional lá na UFES. E aí, por um momento, eu achei que, assim, eu sabia que ia ser menor que estão as bolas das seminormas abertas, mas eu achei, e ontem eu redescobri por que eu achei isso. Na Wikipedia, quando você vai na Wikipedia desse assunto, vai falar que é a menor topologia que torna as seminormas contínuas. Isso é falso. Não é a menor topologia que torna as seminormas contínuas. Porque, por exemplo, se você pega em R a norma usual, se você pega a menor topologia que torna a norma usual contínua, a topologia não vai ser nem Hausdorff. Porque quando você pega a menor topologia que torna uma função contínua, vai acontecer o seguinte fenômeno. Xn vai convergir para X nessa topologia, C e somente C, a função que você está usando para induzir, converge. Se você pega a menor topologia, e aqui converge no lugar onde a topologia existe, né? Então aqui é em R, na reta usual.
A menor topologia que torna o módulo contínuo, o valor absoluto, se você pega a sequência 1, ela converge tanto para 1 quanto para -1. Porque vai ser verdade se você pegar -1, você pegar se pegar aqui 1 constante, ela vai convergir tanto para 1 quanto ela vai convergir para o -1. Porque quando você passa o módulo, elas vão. Então, cuidado com a Wikipedia. Tem coisa errada na Wikipedia. Tá? Eu vou deixar esse aqui como exercício na lista que eu vou preparar nesse final de semana. Mas enfim, então, um jeito é esse. O que é um espaço localmente convexo? Tem uma família de seminormas e os abertos do seu espaço são gerados pelas bolas abertas dessas seminormas. Então, interseções dessas coisas todas. Interseções finitas de bolas vão ser seus abertos básicos. Agora, a condição equivalente, e não é óbvio que é equivalente, se alguém quiser apresentar seminário sobre isso, é massa demais, é lindo, é que 0 tem um sistema fundamental, tem uma base local de vizinhanças convexas. Daí o nome localmente convexo. Se a sua topologia é assim, ele vai ser localmente convexo porque os abertos básicos vão ser interseções de bolas induzidas por seminormas. Bolas por seminormas são convexas, interseção de coisas convexas é convexa, então esse aqui sai direto. Esse aqui usa uma coisa chamada seminorma de Minkowski. Seminorma de Minkowski. E é muito bonito porque como que a coisa toda, tipo, se você tem uma vizinhança bonitinha que é é uma vizinhança bonitinha que vai ser convexa. Você consegue definir uma norma fazendo assim, você pega um vetor x e aí você vê qual que é, tipo, vai ter um certo, por ela ser uma vizinhança bonitinha, no sentido do que é bonitinho, não é só o convexo, vai ter um certo R que você consegue deixar esse negócio aqui. Aí você vai e pega o supremo dos R's que fazem isso. Tipo, certamente o 0 vai conseguir, aqui está a origem, mas vai ter você vai pegando o supremo dessas coisas, e aí, em algum sentido você está usando essa bola para medir. Tipo, eu acho muito genial assim, a ideia. Tem no texto feito, se vocês quiserem ver como é isso. Não é difícil, só toma tempo. Tá? Mas espaço vetorial localmente convexo é isso. Beleza? 11h40. Vou dar agora a ideia do teorema, onde vão aparecer as coisas. Teorema. Todo espaço vetorial topológico localmente convexo. Se eu estou falando que é localmente convexo, ele tem que ser vetorial a princípio, né? Todo espaço localmente convexo é a menos de isomorfismo topológico. Então, é um isomorfismo linear que é contínuo e que a inversa dele também vai ser contínua também. Então, um isomorfismo topológico.
subespaço denso de um espaço localmente convexo completo, onde toda net de Cauchy converge. Não vai ser tão interessante eu abrir todos os detalhes das contas, mas vai ser interessante a gente perceber como a ideia de limite projetivo vai surgir aí. Então, porque esse espaço localmente convexo e completo, a gente vai construir ele como sendo um limite projetivo. Então, algumas coisas... Tipo, tem muita coisa que eu vou omitir, porque se fosse para fazer isso direitinho, a gente teria que ter se planejado para ver isso e estar algumas semanas mexendo com essas coisas. Está sendo muito corrido, mas é só para dar uma ideia. Tá? Eu me sinto meio desonesto, assim, fazendo tanta coisa assim por cima. Mas é o preço. Então, ó, tem várias ideias aqui. A primeira ideia, a primeira coisa, na última aula a gente já viu, então, passo 1. Já vimos que limites projetivos a gente pode definir eles como sendo subespaços de produtos. Né? Para quem não lembra exatamente, a gente construiu essa coisinha aqui, o limite projetivo de uma coisinha dado dessa forma. Foi um conjunto de uplas espertas do produto cartesiano dos espaços, tal que para toda setinha G de I em J, se você fizesse a F de G da xésima coordenada, isso aqui era a xjésima. A gente fez isso como um subespaço, a gente construiu assim esse negócio. Então, a gente vai poder usar coisas do tipo, se o produto de certas coisas tem uma certa propriedade, se cada fator tem uma certa propriedade, então o produto tem. Então, a primeira coisa, sabendo disso, que a gente vai usar é o seguinte. Limite projetivo, produto. Tá, esquece o azul. Produto cartesiano de espaços vetoriais topológicos completos é completo. Então, se a gente quando a gente faz um produto vetorial de espaços vetoriais que são topológicos, a gente bota a topologia produto lá. Com essa topologia, ele vai ser um espaço vetorial topológico também, e ele vai ser completo se cada um deles era completo. Não vou fazer, tem muito coisinha, mas sai relativamente ok. Tá? Mas tá. Para quem está achando que isso tem cara de ser uma versão de teorema de Tikhonov, é uma versão de Tikhonov porque um espaço
você nunca vai ter espaço vetorial topológico compacto, a não ser o zero. Mas para espaço uniforme, ser compacto é ser completo e totalmente limitado. Então, isso aqui é como se você quebrasse o que significa ser compacto em espaços uniformes. Aí você tem um Tikhonov para isso, outro Tikhonov para aquele outro. Mas tá. A outra coisa que a gente vai ver é que limites isso aqui vai ser exercício, não é difícil, vai estar na lista. Limites projetivos de espaços de Hausdorff são fechados nos produtos que os contêm. Essencialmente, você pega uma net, faz um argumento com net e ela vai convergir por conta dessa condição de compatibilidade, vai funcionar. Mas aí qual que é a graça? Se eu construir um espaço, esquece localmente convexo por enquanto, se eu construir um limite projetivo de espaços que são completos de Hausdorff, esse limite projetivo vai ser fechado dentro de um espaço completo. Então ele vai ser completo também. Aquele mesmo argumento de que fechado dentro de espaço métrico completo. Espaço métrico completo, pega um subespaço, ele é fechado, sei somente se ele é completo. Aquele mesmo argumento funciona aqui. Então, beleza. Agora, finalmente, tem um outro ingrediente que é o seguinte, ingrediente 3, que eu tinha anotado aqui. 1, 2, 3, 4. Tá, tô zoando, é assim. O quarto ingrediente é que produto de espaços localmente convexos é localmente convexo e subespaços também. Então, se a gente fizer esse espaço que a gente quer construir, ele como sendo um limite projetivo de coisas que são localmente convexas, completas, então essa coisa, esse limite projetivo também vai ser completo e localmente convexo. Então essa coisa vai se preservar também. Porque o produto vai ser, mas o próprio limite projetivo é um subespaço, então vai ser também. Agora vamos para a ideia da construção. Como que a gente constrói? Isso vai ser bonitinho. Essa é a parte que eu queria. O resto é só perfumaria para dar certo. Aqui é onde vai aparecer a ideia da compatibilidade. E subespaços também, produto de espaços localmente convexos e subespaços também são localmente convexos. Então, se eu pego um produto, faço produto de espaços localmente convexos, isso é localmente convexo. Se eu pego um subespaço de um espaço localmente convexo, um subespaço vetorial, esse com a topologia induzida, isso também é localmente convexo. É isso. Agora sim, vamos lá. A ideia da construção. A construção. Estude a ideia, né? Construção. Se P é uma seminorma de X, onde X é o espaço que você quer colocar dentro de um espaço completo, você pega essa seminorma
Então, quando você faz NP como sendo o conjunto dos x'inhos que pertencem a x, tal que P de x é zero, isso é subespaço vetorial. Essencialmente, porque eu não falei o que é seminorma, mas uma seminorma é quase uma norma. Tudo que a norma tem, a seminorma tem, exceto que numa norma, se isso aqui é zero, então o x é zero. A seminorma não tem essa garantia. Então, as outras coisas todas valem. Norma do zero é zero, norma de um produto por escalar sai o escalar via módulo multiplicando a norma do vetor, e vale desigualdade triangular. Seminorma é só esse aqui que não tem. Nota que se fosse uma norma, isso aqui ia ser o subespaço trivial. Então, subespaço. Mas se você então o zero está aqui dentro. Você pega a soma de quaisquer duas coisas, de um jeito ou do outro, você consegue argumentar que a soma também vai ter que dar zero por desigualdade triangular. Esses dois caras estão aqui, então é fechado para soma. É fechado para o escalar porque o escalar sai multiplicando com módulos. Se antes era zero, continua sendo zero, então mostramos que é subespaço vetorial. Agora, sendo um subespaço vetorial, a gente pode construir isso aqui. Como isso é de álgebra linear 2, não tem problema eu falar de... Ou 1, não sei. Faço quociente. Eu não vou usar topologia quociente aqui, então não tem problema eu falar. Faço quociente algébrico. Conjunto das classes de equivalência. Por essa coisa aqui. Só que nesse lugar, eu posso colocar uma norma. Eu posso definir uma norma aqui, onde essa norma, calculada num representante, é simplesmente a norma, a seminorma do representante. Se x é equivalente a y aqui, é porque x menos y pertence a NP. Isso é porque P de x menos y é zero. Só que se você fizer y menos x, também vai estar lá dentro. Então, P de x menos y... isso é a seminorma. Então, isso aqui dá zero. Mas... você sabe que... como é... P de x menos y é menor ou igual a que P de x... P de x mais y é menor ou igual a que P de x mais P de y. Eu sei, você consegue fazer um truquezinho, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas para mostrar que isso aqui é uma norma de fato. É uma norma de fato, não é uma seminorma. É só que eu estou com preguiça de abrir a conta. É uma norma. Você pegou uma seminorma. Eu peguei... no quociente. No quociente. É só que eu estou com preguiça de fazer a conta. Eu não lembro os detalhes todos, mas se me derem 10 minutos, eu acho que eu saio com a coisa, que eu não tenho esses 10 minutos aqui. Mas vai ser uma norma. No sentido de que... a gente está matando eles. Os pontos que atrapalhavam isso aqui ser uma norma, a gente juntou tudo num só. A ideia é essa. Virou um ponto só. Essa porra que é uma norma. É um espaço normado. Ele pode não ser completo, mas ele tem um completamento. Ele tem um completamento Banach, que eu vou chamar de xpzinho, assim. Banach. Então, tem uma norma completa sobre esse cara. Certo? E aqui, eu vou chamar essa aqui da inclusão e de pzinho. Só que aqui eu também tenho o x
com a projeção ao quociente. Tá? Tem essas duas coisas. Só que se você ignora essa parte por enquanto, olha que massa. Se P e Q são seminormas com P menor ou igual que Q, então quando você faz os caras que são anulados pela Q, esses caras estão dentro das coisas que são anuladas pela P. Porque se uma coisa é zero com Qzinho e Q é maior ou igual que P e a norma é sempre positiva, então P certamente vai ter que ser zero também, o P daquela coisa. Ó, se Q de x é zero, então eu tenho P de x menor ou igual que Q de x, mas isso aqui é igual a zero, então P de x é zero. Então, se alguém está aqui, então está aqui. Só que isso me diz o seguinte: se eu faço x e mando no x n p, a projeção, essa projeção em particular anula todo mundo que mora no NQ também. Então eu posso fazer isso. Né? Porque todo mundo que está aqui está cai em zero aqui. Então esse quociente fica bem definido, essa função fica bem definida no quociente por causa disso. Só que e ela também é compatível com a norma, ela vai ser contínua com respeito à norma, bonitinha. Só que sendo contínua e linear, eu consigo estender ela de modo uniforme para esse cara. Dá para você estender ela assim. Então, se você tem uma norma menor ou igual que outra, você consegue um espaço que em algum sentido é maior que esse espaço. Aqui eu estou matando mais gente do que aqui. Porque esse conjunto é menor que esse. Aqui eu mato mais gente, aqui eu mato menos. Então, em algum aspecto, esse espaço vetorial é maior que esse. Meio que estou projetando nele. Esse aqui vai ser maior que esse também, em algum sentido. Então, conforme eu vou pegando normas maiores, menos restritivas... maior ou igual. Vou pegando normas, eu vou afrouxando, eu vou pegando espaços maiores, que em alguns, mas sempre Banach. Aí você fala, mas duas normas não precisam sempre concordar. Pode ser que elas não sejam compatíveis, mas aí eu consigo pegar a soma dessas duas normas que vai ser maior que as outras duas. Eu consigo fazer isso aqui como um conjunto dirigido, inclusive, dessas normas. E aí a ideia é que a gente vai estar sempre pegando espaços de Banach que em algum sentido eles estão aumentando e eles estão capturando como essas normas descrevem, essas seminormas descrevem a topologia do X que você pegou. E aí, num passe de mágica, ou seja, tem várias contas que não dá tempo de fazer nem a pau. Você tem que sentar, abrir tudo. Você vai ter que... Que garante que você tem normas comparáveis? Duas podem não ser comparáveis, mas você pega a soma dessas duas, ainda vai ser uma norma, vai ser uma seminorma contínua ainda. Porque o que acontece? Você tem uma família de seminormas que induz a topologia, certo? Pega uma nova família com somas dessas seminormas somando umas com as outras, fechado por soma finita. Você vai agora, se você tem duas seminormas que não conversam, a soma entre elas vai conversar. Vai ser uma seminorma
e vai conversar. Vai ser maior que essas outras duas. Sim. É um conjunto dirigido. É porque, em geral, o pessoal não gosta de fazer limite projetivo de funtor em espaços topológicos. Eles fazem para conjunto dirigido. Aí, mas, enfim, vai ser também. Mas aí, quando você fizer isso aqui, ó, que é seminorma em X. Quando você fizer isso aqui, essa coisa é um limite projetivo de espaços que são completos. Aqui é uma coisa que é importante que eu não mencionei, quando você vai fazer esses limites projetivos de... Não, aqui eu mencionei... Aqui. Quando você vai fazer o limite projetivo de espaços vetoriais, você pede que as setinhas deles sejam lineares também. E aqui essas coisas são todas lineares que a gente está fazendo. Então, vai ser. Mas esse cara, ele é espaço vetorial localmente convexo. Então, primeira coisa. Só que esse X que você tinha, ele também tem setinhas que estão indo para esses espaços quando você compõe assim. Como esse cara é objeto final na categoria das coisas que tem setinhas assim, vai existir uma única seta do X para esse lugar que torna as coisas todas comutativas. E aí você abrindo as contas, vendo uns detalhes de como explicitamente a topologia aqui é feita e aqui é feita, você vai ver que esse negócio aqui é um mergulho, tipo, a topologia aqui é a mesma daqui, então ele vai ser um homeomorfismo sobre a imagem, vai ser injetor porque você pegou o espaço sendo Hausdorff, e vai ser denso meio que pela densidade dessas coisinhas aqui dentro, que aqui você pegou o completamento dessa coisa. Tem muitos detalhezinhos, mas a ideia é que tipo, você queria completar uma coisa, você queria construir um espaço que fosse completamento, e você conseguiu, no seu espaço original, uma estrutura que parecia que ia aumentando, e ela ia aumentando para trás. Então o seu limite projetivo fala, não, só vai, cara, vai ter alguma coisa no final lá quando você chegar, só vai. E aí ele realiza essa coisa para você, tipo, eles parecem que estão indo para algum lugar. Para onde vai? Para esse, tipo, então, quando você estiver numa situação onde parece que as coisas estão andando, você está sempre com, tipo no One Piece, aquela cena do peixe, um peixe come outro, e aparece um outro maior que come o peixe, e aparece um outro. Aquilo lá tem um limite projetivo. Vai ter um peixe infinito que come o mundo. Tá? Mas aqui é essa coisa. É meio que a intuição do que o limite projetivo está fazendo. O projetivo é por isso, porque ele está vindo de noções de coisas que estão projetando. Tem lugares que chamam também de limite inverso, e também faz sentido, hoje eu aceito essa terminologia, porque meio que você está... Quando você fala em limite, você quer ir para cá, mas esse limite está indo ao contrário do que a intuição usualmente fala. E não é que ele está apontando para lá, ele está andando para trás, mas sempre apontando para frente. É engraçado, mas aí vai ter uma coisa lá que aponta assim para tudo. Assim, é um tema delicado, espero que isso tenha ajudado um pouco a motivar um pouco mais para que serve o que essa coisa está realizando. Mas, enfim, aí só para fechar, vai ter umas coisas que eu vou deixar como exercício na lista, mas não são coisas pesadas.
Mas aí só para mencionar um exemplo que talvez a gente volte a tocar em coisas parecidas e uma definição que eu só vou deixar mencionada porque está na ementa e eu falo, pronto, eu falei. Um exemplo é esse aqui, ó. Acho que você talvez você goste e Ellen também pode gostar. Seja o contido em C aberto, um aberto dos complexos. Sobre H de U, preciso dizer o que é H de U? Olha, até sorriu, funções holomorfas. Até mudou a expressão, pô, valeu ter vindo. Seja sobre H de U, considere a topologia da convergência uniforme em compactos. Que porra é essa? A gente vai ver um dia. Uniforme em compactos. Quem já sabe o que é ótimo. Quem não sabe, quando a gente estiver falando de espaços de convergência, muitas das coisas que a gente vai fazer com espaço de convergência vai ser em espaços de funções. E aí eu vou provar para vocês o teorema de Arzelà. Nesse contexto, eu vou precisar falar do que é convergência uniforme em compactos. Mas para quem já ouviu falar em compacto aberto é a mesma coisa. Elas são equivalentes. Mas, essencialmente, ela é o que o nome fala. Em cada compacto do aberto U, tipo, uma sequência de funções aqui dentro converge para uma função aqui dentro. Se em cada compacto a convergência é uniforme. Então eu não garanto que se eu pegar vários tubinhos ao longo de todo o espaço e apertando esses tubinhos, o gráfico das funções todas vão ser apertadas nesses tubinhos. Mas se eu pegar tubinhos que estão em cima de compactos e ir apertando só nessas regiões eu consigo controlar o gráfico. Então pode ser que eu não controlo de modo global, mas eu controlo dentro de compactos. O que é bem bom, porque num aberto aqui, em geral, eu consigo enumeráveis compactos, então eu consigo um controle razoável. Mas enfim. Nesse cara, com a convergência uniforme em compactos, a topologia, se você quiser pensar assim, outro jeito de pensar, é induzida pelas seminormas dadas dessa forma. K de H de U em R pega uma funçãozinha e manda no supremo de f de x, conforme x pertence a K. Isso vai ser uma seminorma, não vai ser uma norma, porque conforme K é compacto, isso vai ser uma seminorma, não vai ser uma norma porque você não necessariamente consegue garantir que se uma função é zero num compacto, ela pode não ser zero em tudo, pode ser que fora desse compacto ela escapou um pouquinho. Mas dentro daquele compacto ela vai ser, conforme K varia entre os compactos Ju. Então, o que dá para mostrar que esse espaço das funções holomorfas, ele vai ser o limite projetivo dos
dessas coisas aqui, onde esse H fecho de K é, por definição, as funções restritas em K que eu tinha pegado em H de U, só que agora eu tomo fecho disso em C de K. De novo, se eu estou colocando que dá para mostrar, porque tem muita coisinha chata, não vou fazer, mas... aqui, conforme você varia os compactos, se você pega todas as funções holomorfas que você tem aqui, restringe elas a um K. Então, elas estão vindo do aberto todo, mas você está olhando elas restritas a K. Quando você olha essas restrições aqui, elas são funções no espaço de funções contínuas definidas no K. E aí eu posso tomar o fecho dessa coisa aqui dentro. Aqui, isso é um espaço de Banach com a norma do Supremo. Então, isso aqui é um espaço métrico, isso é um espaço de Banach também. Mas aí, quando você faz o limite projetivo dessas coisas, você vai ter esse cara. Que, em algum sentido, você pode pensar na ideia de que como que você poderia medir uma função qualquer? Você restringe num compacto. Nesse compacto, ela tem uma certa norma. Se eu aumento um pouco o compacto, eu vou estar pegando às vezes mais funções, mas aquela função que eu já tinha, a norma dela, como agora eu aumentei o compacto, o Supremo pode aumentar também. Aumentei o compacto, pode ter mais gente para dar valores mais altos, então eu estou nessa situação onde a seminorma está aumentando. Então, quanto maior o compacto que eu pegar, aqui, mais próximo eu estou do que seria uma medida, uma norma ideal da F. Mas eu não vou ter necessariamente uma norma que mede o tamanho da F de modo global. Mas eu tenho normas que eu consigo, seminormas que eu vou aumentando e ela vai me dando uma aproximação do que poderia ser a medida desse pedaço da F. Quando você faz isso num limite, esse processo te dá exatamente o espaço das funções holomorfas. E aí, esse é um outro jeito de ver que essa coisa vai ser completa também. Porque é um limite de coisas que são completas. Mas, enfim, isso era um exemplo. O outro, e aí acabou. Outro exemplo. Se F de I em top é tal que F de I é finito, é finito e discreto, tipo, eu estou colocando ele com a topologia discreta e finito. Eu podia colocar que ele é compacto e discreto. Que aí eu ia estar... Pronto, ele é compacto e discreto. É um jeito de falar que a topologia dele é discreta e ele é finito sem eu dizer que ele é finito. Pronto. É compacto e discreto, então... Essa coisa aqui... é compacto, Hausdorff, e tem uma propriedade chamada de totalmente desconexo. Como eu não vou entrar nas contas, não importa o que é essa propriedade. Ocorre que se I é dirigido, vale a volta. Não é que vale a volta. Vale a volta. Quando for a volta, o I vai ser dirigido. Quando a gente pega um espaço compacto, Hausdorff totalmente desconexo,
a gente consegue mostrar que o seu espaço compacto vai ser um limite projetivo de conjuntos finitos. Então, espaços dessa forma são chamados de profinitos. São chamados de profinitos. Então, assim, originalmente essa coisa surgiu em teoria de Galois, quando deu-se um jeito de estender a noção de grupo de Galois para extensões infinitas. A ideia é você ver o grupo de Galois como um limite projetivo de subgrupos finitos dele. Só que aí isso dá meio errado, mas se você coloca, tipo, quando você vê de um ponto de vista topológico, os grupos do grupo de Galois usual, com a topologia que ele herda quando ele é visto como um negócio profinito, vão ser os grupos que vão estar em bijeção com as subextensões de Galois, aquela coisinha de teoria de Galois, vão ser os subgrupos que são fechados. Espaços profinitos surgiram aqui. Só que assim, tem uma galera usando isso muito hoje em dia. Tem um rapaz chamado Peter Scholz. É só um alemão que ganhou uma Fields há algum tempo. Pouca coisa. Ele está trabalhando com uma coisa que chama conjuntos condensados. Conjuntos condensados. Ele pega uma lata de Nestlé. Não, a ideia dele é essencialmente fazer coisas de álgebra homológica em análise funcional. O problema é que a categoria de espaços topológicos, de espaços de banda, que é meio merda para fazer isso. Só que aí ele percebeu que se ele pega funtores e coisas do tipo que estão relacionadas a espaços que são profinitos, eu tenho quase certeza, a coisa funciona muito bem. Então, para quem vai mexer às vezes com feixes e coisas bizarras desse tipo, esse tipo de animal começa a aparecer, esses espaços profinitos, que vão ser, de novo, limites projetivos de conjuntos compactos discretos, que vai ser equivalente a dizer que ele é compacto, Hausdorff e totalmente desconexo. Para eu entrar nisso aqui a fundo, eu teria que estudar isso a fundo, ou estudar médio, pelo menos, para apresentar para vocês, mas eu nunca mexi com essas coisas. É bem super, tipo, o que eu sei parou aqui. Então, algumas coisinhas, algumas curiosidades vão ficar na lista de exercícios para mexer, mas nada difícil. Mas quem quiser ver alguma coisa, eu tenho referências, eu posso passar para vocês. Tipo, aquele rapaz da UNB, é isso. O orientador dele e eles trabalham com grupos profinitos. Trabalham com essas coisas. E o livro, um dos livros mais legais que tem de grupos profinitos é do orientador desse cara. Lá na UNB. Mas aí é isso. Semana que vem a gente só vai ter aula na quarta. Aí eu falo brevemente de grupos, de quocientes, tá? E limites injetivos em vez de projetivos, vão ser limites injetivos. Dualiza setas. Aí a gente acaba essa parte clássica, vai ter a semate e a gente só vai ter aula na outra sexta. 20, eu acho. 20? 20. E aí vai ser quando vai começar o espaço de convergência. Na próxima sexta vai ter Workshop de topologia. Eu tô metido nessa. Aí